Olha, se tem um negócio que destrói uma casa, que destrói um casamento, é o espírito de crítica. Será que você convive com o senhor certo ou a senhora certa? Aquele tipo de gente que sabe fazer tudo do jeito certo, que vive encontrando erros, defeitos na maneira como as outras pessoas fazem as coisas, que não admitem que alguém faça algo diferente. Você tem que lavar a louça esfregando a esponja desse lado para esse lado, não pode ser assim. Mas por quê? Porque é assim. Espírito de crítica destrói uma casa. O espírito de crítica começou lá no céu. A palavra de Deus diz que Lúcifer, o anjo cobridor de Deus, começou a achar que ele tinha um plano melhor para gerenciar as realidades celestiais. E começou de maneira assim, muito sutil, dar sugestões aos anjos de que algo poderia ser diferente, algo poderia ser melhor. E então, quando os anjos expressavam alguma opinião, ele pegava esta opinião, que havia sido sugerida por ele, e fazia parecer que aquelas ideias haviam sido originadas nos próprios anjos, mas na verdade haviam sido ideias dele mesmo. E assim ele começou a semear descontentamento, começou a semear conflitos dentro do céu. Críticas. Algumas pessoas dizem, não, mas a minha crítica é construtiva. Bom, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos ver o que Jesus diz agora. Nós entramos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Lembre-se que nós estamos numa série de programas falando sobre o Sermão do Monte. Esse sermão é um sermão preciosíssimo para a vida, porque é um sermão muito prático. Ajuda a gente em coisas que vão afetar lá a nossa casa, a nossa família, nossos relacionamentos com as pessoas, não só em casa, no trabalho também. Então, olha o que Jesus diz agora no capítulo 7, versos 1 a 5. Eu vou ler e eu convido você que me acompanhe na leitura. Diz Jesus, verso 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Toda crítica provém de um julgamento, de um juízo que eu faço. Verso 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E o verso 3, por que vês tu o argueiro é um cisco, um cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Verso 4, ou como dirás a teu irmão, ei, vem cá, me deixa tirar o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu? E aí Jesus diz assim, verso 5, hipócrita, isso é para mim, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Coisa séria, você não acha? Agora, a minha pergunta é, será que Jesus está aqui me proibindo de julgar de qualquer maneira as atitudes ou um mau comportamento de um filho ou de um cônjuge? Claro que não. Porque senão eu não poderia criar meus filhos. Porque eu não vou julgar essa criança, está se comportando mal, mas eu não vou julgar. Não é esse o tema. Veja o contexto, veja a ideia de Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está nos ajudando a compreender o dano da crítica hipócrita. Quando eu quero que uma pessoa faça o que eu não faço, viva do jeito que eu não vivo. Eu ouvi uma história, você já deve ter ouvido, porque é uma história muito contada por aí,
e eu nem sei se é verdadeira, mas enfim, é interessante. Se é verdadeiro ou não, não sei, mas eu tenho ouvido muito por aí dizer que Gandhi foi abordado por uma mulher pedindo a ele para aconselhar o filho a não usar açúcar. Você sabe que açúcar faz mal, né? Açúcar faz muito mal. E eu estou lembrando um negócio aqui, só um parênteses. Tem gente que deixa de tomar refrigerante por causa do açúcar e está correto. Refrigerante é algo muito danoso para a saúde. Mas toma sucos adoçados. Sabe esses sucos não estou falando de suco natural, sem conservantes, sem aditivos, nada, e sem açúcar. Eu estou falando desses sucos que vêm em caixinhas. Esses sucos estão tão cheios de açúcar quanto os refrigerantes. E tem pouco suco lá dentro, na verdade, e muito açúcar. Você ficaria estarrecido se soubesse quanto de açúcar tem nesses sucos. Mas agora fechando os parênteses, vamos voltar para a história do Gandhi, que nosso tema não é saúde hoje. Mas aí a mulher disse para o Gandhi, olha, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Diz que o Gandhi teria dito para ela, olha, volte daqui a 15 dias e traga o seu filho. E a mulher foi embora pensando, mas por que ele não fala agora? Por que ele precisa que eu volte daqui a 15 dias para ele conversar com meu filho? Então, depois de 15 dias, voltou a mulher e trouxe o filho para Gandhi. Disse, está aqui o meu filho, Gandhi. Então, diz que o Gandhi teria olhado para o menino e teria dito simplesmente assim para o menino, menino, pare de comer açúcar. A mãe ficou estarrecida, a mãe disse, mas se era para você falar isso, só isso, por que você não falou no dia que eu trouxe o menino a primeira vez, 15 dias atrás, 2 semanas? E a resposta de Gandhi teria sido, há 2 semanas, eu também comi açúcar. Como que eu posso tirar a trave, o argueiro, o cisco do olho do meu irmão, enquanto tem uma trave nos meus olhos? Esse texto da palavra de Deus, esse conselho de Jesus, esta ordem de Jesus, ela tem muito a ver comigo. Jesus está me ensinando que precisa haver coerência na minha vida. Quando eu sou um educador e aquelas pessoas que lideram a família precisam ser educadores. Quando eu sou educador, precisa haver harmonia entre o discurso e a prática. Quando não há harmonia entre o meu discurso e a minha prática, a minha educação não é eficiente. Então precisa haver harmonia entre o discurso e a prática. Veja, eu quero convidar você para me acompanhar em alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro deles, aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 5. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, o verso 5. Jesus diz assim, aliás, o apóstolo Paulo diz, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Gente, nós servimos a um Deus que lê mentes, que sonda corações. Aliás, você lembra que lá no Salmo 139, Davi não temeu, não teve medo de Deus, não teve receio de dizer para Deus, meu Deus, sonda o meu coração, examina o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho direito. Porque às vezes eu estou tão distraído pela vida, às vezes eu não tomo tempo para meditar, eu não tomo tempo para parar na presença de Deus, para me aquietar na presença de Deus. Eu não aprendi a ficar calado e ouvir a voz de Deus. Eu não aprendi a ser examinado pela palavra de Deus. A gente examina a palavra de Deus, mas a gente também é examinado pela palavra de Deus. Como que eu leio a palavra de Deus? Eu leio
para julgar a palavra de Deus ou permito que a palavra de Deus me julgue. Não. É Deus que é Deus, não sou eu que sou Deus. Não sou eu que examino a Bíblia para julgar a Bíblia. Isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é para mim, isso aqui é para antigamente, isso aqui não serve mais, isso aqui está ultrapassado. Não. Não sou eu que examino a palavra de Deus para julgá-la. É a palavra de Deus que me examina, se eu quiser. Então, será que eu leio a palavra de Deus com esse espírito de me submeter aos seus ensinos? E durante a leitura, eu examino não só minhas atitudes, minhas ações, mas examino também os meus pensamentos. Porque aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, Paulo diz que o Senhor trará plena luz às coisas ocultas, as coisas das trevas. Então, eu posso ter uma vida à luz do dia correta, ser um líder da igreja, estou aqui falando para você. Você pode olhar para mim e dizer, puxa vida, um pastor, olha lá que homem santo. Parece. Eu posso estar aqui aparentando grande coisa para você, terno, gravata, Bíblia na mão, mas só Deus conhece a nossa vida secreta. Só Deus sabe quem eu sou na verdade. Só Deus sabe o que acontece na minha vida quando ninguém está olhando. E o que acontece na minha vida interior, meus pensamentos, que tipo de pensamentos me agradam? Davi se desesperou com os tipos de pensamentos que ele tinha. E você sabe o que aconteceu na vida de Davi? Davi teve problemas morais muito sérios. Onde se originam os problemas morais? Aqui na cabeça, os pensamentos. Não acontece assim de uma hora para outra. Você vai gostando de pensar naquelas coisas, você vai alimentando os pensamentos e uma hora esses pensamentos eles se transformam em ações. Então, a minha preocupação não pode ser apenas com ações. Não, eu levo uma vida correta. A minha preocupação precisa ser com os pensamentos que vão gerar ações. Bem, a gente já volta daqui a pouquinho para saber o que Davi pediu para Deus, porque ele estava preocupado com seus pensamentos. Fica aí e a gente já volta. Bem, nós terminamos o primeiro bloco falando da preocupação de Davi. Davi estava muito preocupado. Davi estava preocupado com seus próprios pensamentos, que acabaram gerando ações muito negativas. Você conhece a história de Davi? Ele acabou adulterando e esse adultério teve consequências em todo o resto da história. Primeiro na sua família, depois em todo o resto da história do povo de Israel. Esse adultério acabou separando a sua família, acabou tendo consequências muito negativas sobre os seus filhos. Ele se arrependeu, se voltou para Deus, mas ele não conseguiu anular as consequências negativas do seu adultério sobre a sua descendência. Então, Davi, preocupado com o seu coração, com a sua vida interior, com os seus pensamentos, porque nós somos pecadores, gente. Você pode estar na igreja, mas nós somos pecadores. A Bíblia ensina que nós nascemos pecadores. O próprio Davi diz no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com essa carga genética de tendência para errar, de tendência para pecar, de tendência para o fracasso, de tendência para as coisas não darem certo por causa do pecado, tendência para pensar mal, tendência para pensar errado. Então, é só um milagre de Deus. E Davi então pede esse milagre. Davi diz para Deus, meu Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Meu Deus, me ajuda. Só o Senhor operando um milagre no meu interior para eu ter uma cabeça que pense de maneira correta. E esse milagre precisa ser operado por Deus diariamente. Então, peraí, o que eu estou querendo dizer é que antes de eu querer corrigir alguém, e o que Jesus está querendo dizer aqui, precisa haver uma mudança no meu coração. Então, a mudança da minha cabeça deve preceder a mudança da cabeça e da atitude de outros.
eu não posso esperar mudanças nas pessoas enquanto não houverem mudanças na minha vida. Um outro texto relacionado com isso está no livro de Romanos, no capítulo 2. Quero convidar você, se você puder aí, abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2, verso 1. E eu vou ler. Porquanto, diz Paulo, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Eu tinha um professor no seminário, na faculdade de teologia, eu tinha um professor que dizia assim, cuidado com isso que eu vou falar, hein? Cuidado, cuidado. Deve ter exceções. Mas o professor dizia assim, quando você encontrar uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito dura com as outras, uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa que só usa a lei sem misturá-la com misericórdia. E tem na igreja gente assim. E tem nas famílias gente assim. Ele diz, quando você encontrar uma pessoa muito estrita, uma pessoa fanática, pode saber que ela provavelmente terá um dos dois problemas. Ou problemas morais sexuais, ou problemas financeiros. Ou ela é uma pessoa que está envolvida com problemas financeiros relacionados à desonestidade, provavelmente, ou problemas morais relacionados à sexualidade. E, infelizmente, eu já pude constatar a verdade dessa asserção desse professor, em algumas circunstâncias da vida. Isso não é uma regra, cuidado, mas pode ser que um exagero no espírito de crítica, como diz Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 2, verso 1, pode ser que esse espírito de crítica, na verdade, esse espírito de justificação própria, esteja apenas escondendo defeitos do meu próprio caráter. Isto é muito sério. Então, primeiro, se eu quero ajudar a outros, existem pessoas que estão em posição de liderança que vão ter que ajudar outros, que estão ali para ajudar outros. Exemplo, nós, os pais, as mães, nós temos que ajudar nossos filhos. Em algum momento, nós vamos ter que criticar. Mas Jesus está dizendo aqui que antes de eu criticar, eu preciso fazer um exame pessoal, preciso examinar a minha vida. O livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Se não é que já estáis reprovados, examinai-vos a vós mesmos. Quando é que a gente faz esse exame? É naquele momento que a gente passa sozinho na presença de Deus, cada manhã. No momento da confissão, se eu nunca faço oração de confissão, eu nunca faço um exame pessoal. Eu confesso para você que esse momento do exame é um momento especialmente difícil para mim, eu não gosto muito dele não, porque normalmente eu tenho a tendência de me ver sob uma luz muito favorável. Eu me acho muito bonito na foto. Olha para mim, que pastor santo! Imagina um homem santo! Eu penso que sou eu? Espera aí, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe os meus pensamentos, Deus sabe as minhas falhas. E quanto mais longe do espelho, que é Jesus, menos eu enxergo essas falhas. Mas quanto mais perto do espelho, mais eu vou enxergar estas manchas, esses defeitos do meu caráter. E a palavra de Deus diz assim, se alguém diz que não tem pecado, é o quê? Você sabe o que diz a palavra de Deus? É mentiroso, João fala isso. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu sei disso e eu sei que eu preciso da presença de Deus e eu preciso passar tempo examinando o coração. Nós precisamos fazer isso. Uma casa não se mantém se o pai e a mãe, se o marido e a esposa
não passam tempo a sós com Deus. Em particular, a gente não faz isso de casalzinho, a gente faz isso sozinho naquele momento com Deus, regularmente, todos os dias. Nesse momento de oração, em algum programa aí para frente a gente vai falar sobre oração. A oração deve ser uma oração planejada, não uma oração assim de franco atirador, atira para qualquer lado. Não, planeja a sua oração. E um dos trechos da oração, um dos pedaços da oração é o momento de confissão. E não é aquela confissão geral, assim que você fala, Senhor Deus, eu sou pecador. Todo mundo sabe. Deus sabe que eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador, perdoa todos os meus pecados. O Senhor que vai ir a caçar os meus pecados e achando perdoa. Não, isso é muito confortável, porque não exige um compromisso pessoal com aquilo que eu estou confessando. Não. Então eu preciso, e isso é desconfortável para mim, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso parar, sentar, se eu já cansei de estar ajoelhado, sentar ou ajoelhado e dizer, meu Deus, sonda o meu coração, Davi falou isso, examina, me examina. Olha, talvez eu não estou enxergando algum caminho mau, talvez eu fiz alguma coisa para minha esposa que está gerando o tipo de atitude dela que eu não estou gostando, mas eu só estou vendo a atitude dela, eu não estou vendo o que eu fiz, porque eu não enxergo a mim mesmo. É mais difícil eu me ver. Os outros que estão longe de mim me veem com mais facilidade. Se eu me olho no espelho, eu vou me enxergar melhor, mas eu não vejo a mim mesmo de maneira completa. Eu não consigo ver o meu rosto sozinho. Eu preciso de algum auxílio para ver o meu rosto. Eu não consigo enxergar as minhas costas. Tem coisas na minha vida que eu não enxergo. Por mais que eu seja um contorcionista, eu não consigo me enxergar completamente. Só o Espírito de Deus, só o estudo da Palavra de Deus, para me revelar coisas da minha vida, só um momento de exame pessoal, de confissão na presença de Deus, é que vão me revelar aspectos ocultos da minha vida que podem estar atrapalhando os relacionamentos e que podem estar atrapalhando, melhor dizendo, qualquer processo educativo em relação aos meus filhos. Não vai haver mudança de comportamento dos meus filhos se eu não estiver agindo dessa maneira. Se eu não estiver agindo com integridade, se eu não estiver procurando primeiro viver para depois falar, porque a gente ensina mais pelo exemplo do que pelo discurso. Não tenha tanta pressa em fazer discurso. Eu não devo ter muita pressa em fazer discurso. Eu devo ter pressa em viver os meus discursos. E isso não é fácil. Isso precisa de um milagre de Deus. Precisa de uma mudança no coração. O verso 5 diz, tira primeiro a trave do teu olho. E então, você vê a sequência? Primeiro tira a trave do meu olho. Só por Deus para eu me enxergar como sou. Eu me acho bonito na foto, eu me acho a coisa mais linda desse mundo, eu me acho o último biscoito do pacote, eu me acho o recheio da bolacha. Mas só Deus me vê como eu sou. Meus filhos às vezes veem alguma coisa e não gostam. Meu cônjuge consegue perceber outras coisas e também não gosta. E você percebe como o relacionamento em família ajuda a gente a crescer espiritualmente? Então, quando a gente foge do relacionamento, quando a gente opta por um divórcio porque o relacionamento está muito doído, está muito dolorido, a gente acaba perdendo esse privilégio do crescimento, que só essas dores que promovem. Essas dores dos relacionamentos promovem crescimento. Porque eu sou obrigado a ir à presença de Deus e dizer, meu Deus, eu estou vendo um cisco no olho dos meus filhos, eu estou vendo um cisco no olho da minha esposa, do meu marido, do meu cônjuge, seja o que for, ou no olho da minha sogra. A coisa mais legal que tem é tirar cisco de olho de sogra. Mas Jesus fala assim, meu filho, primeiro tire a trave do seu olho. Sabe, o meu pedido hoje, e eu espero que esse seja o seu pedido também, é que Deus me sonde, que Deus me examine, que Deus me revele aspectos ocultos do meu caráter, dos meus pensamentos secretos,
as minhas intenções que não são boas e que Deus me transforme, que Deus crie em mim um coração novo, renove em mim um espírito reto, para então eu poder ajudar a outras pessoas. Esse é o meu pedido. Eu creio que esse é o seu pedido. A gente se vê no próximo Lar e Família. Até lá!